mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao SOS Fraterno. Nós vamos novamente estar falando do pensamento. Mais uma vez, sim, a gente já falou, a gente vai falar de novo e vamos falar constantemente, porque a gente tem muito que entender do pensamento. Então, vamos lá. Para quem não estava da outra vez ou não ouviu, vamos dar uma palhinha. O que é o pensamento? É o ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou de meditar. A gente pode dizer que pensar é um processo psicológico mental, podemos entender que é do nosso espírito, subjetivo e particular a cada um de nós. Então, todos nós pensamos constantemente. Nossos pensamentos criam. Sim, nossos pensamentos criam. Então, nós vamos ali, através do nosso pensamento, muitas vezes, criando um esboço daquilo que a gente quer construir, daquilo que a gente quer criar. Então, eu vou pensando, eu vou formulando, vou criando essas imagens e depois eu consigo realizar aquele meu esboço, tornando realidade. Então, eu pensei, eu fui criando no pensamento e depois eu trouxe ele para a minha obra final, né? O meu produto pronto ali do meu pensamento. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque o nosso pensamento, ele é um atributo essencial do nosso espírito, encarnado e desencarnado. Lembra? Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, através do pensamento, o espírito manipula os fluidos. Ele pode agregar, ele pode criar, ele pode dispersar, moldar, e dessa forma a gente vai trabalhando com o nosso pensamento, que é um atributo do nosso espírito. Então, como será que estão os nossos pensamentos? Será que nós estamos com pensamentos coloridos, bons, positivos, otimistas? Nós estamos vendo o lado bom, como a gente acabou de refletir? Ou será que o nosso pensamento está branco e preto, ou está cinza, está voltado ao mal, está ligado a coisas que não dão certo, que eu não consigo, que eu reclamo? Lembra? Nós estamos criando com o nosso pensamento. O que nós estamos criando com o nosso pensamento? E nós somos os únicos que conseguimos pensar o ato de pensar. É, a gente pensa o ato de pensar. E a gente deve mesmo refletir. O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando? Por que esse pensamento está vindo na minha mente nesse momento? Porque eu constantemente penso isso. Então, a gente precisa ter essa análise. A gente precisa ter essa questão de vigiar, não só a nossa atitude, como o nosso pensamento, para a gente poder ver que caminho eu estou querendo seguir, que rumo eu estou tomando, que com a graça de Deus a gente tem o livre-arbítrio. Então, se não é um bom pensamento, eu posso movimentar para um rumo melhor, direcionar de uma forma melhor, positiva, reconstruir, recalcular a minha rota, né? Como a gente costuma dizer no GPS. Agora, a gente tem também a questão que André Luiz nos traz aqui no Mecanismos da Mediunidade. O pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Porque se eu fico constantemente pensando naquilo, firme, continuadamente, eu estou criando, eu estou materializando, eu estou fazendo com que aquilo dure. Se for um bom pensamento, maravilha. Faça com que ele cresça, aprimore, deixa ele tomar os melhores rumos de construção. Mas se não for, eu preciso interromper essa persistência nesse pensamento que não é bom. E também, de acordo com essa vontade, a persistência se concretiza, como nós não dissemos que nós criamos no pensamento, ali o nosso esboço, e depois ele se torna real. Então, a gente tem que estar alerta, sabendo que, quando isso acontecer, tem que ser algo bom, produtivo, e que, vamos combinar, em primeiro lugar, tem que ser bom para nós mesmos, para depois a gente poder dar continuidade a esse nosso pensamento, essa nossa criação.
Então, o que que seria a diferença de pensamento e de pensar? Pensamento é o conjunto de informações. O pensar é a ação, é a atitude que vai gerar aquele pensamento. Então, a gente tem que ter ações, atitudes do bom pensar, do bem pensar, de um pensamento positivo, elevado, para que o conjunto dos nossos pensamentos seja também nessa mesma sintonia. Através de Emmanuel, Chico Xavier nos traz no livro Pão Nosso: pensamento é energia irradiante. O que estamos pensando, estamos irradiando ao nosso redor, aqueles que convivem conosco, formando a nossa atmosfera fluídica. Eu quero estar mergulhado numa atmosfera colorida, limpa, de luz, ou eu quero estar mergulhado numa atmosfera escura, densa, cinza? Pensemos nos nossos pensamentos. E qual o melhor pensamento que a gente pode ter? Vigiar, moldar, redirecionar o nosso pensamento na direção do bem, da verdade, na direção do Evangelho do Cristo. Então, pensemos em Jesus. Graças a Deus.